Oi, colegas, tudo bem? Aqui é a Carol, jornalista de dados, e essa é a nossa segunda aula de Python, né? Python básico para jornalistas. A aula de hoje é sobre operadores. Tem vários tipos de operadores, né? E a gente vai começar com os operadores matemáticos. Nos operadores matemáticos não tem muito segredo, né? Ele é bem parecido com o que a gente já conhece da matemática mesmo. Então, eu vou criar aqui de exemplo uma variável chamada número 1 e vou atribuir o valor 2 para ela. E vou criar uma variável chamada número 2 e atribuir o valor 4 para ela. Aí vamos fazer uma variável que vai realizar a soma desses dois números, né? Então, soma igual ao número 1 mais o número 2. Ó, o símbolo de mais é igualzinho da matemática. Então, na hora que a gente imprimir, né, na tela esse resultado aqui, que é o soma, a variável soma, ele vai aparecer, né, 2 mais 4, que vai ser 6, né? Na subtração, também parecido com a matemática, a gente vai só usar o sinalzinho de menos. Então, subtração é igual ao número 1 menos o número 2. Aí vamos printar a subtração para ver o resultado que vai sair. Então, 2 menos 4 vai ter que ser menos 2, né? Na divisão, a gente vai pegar o número 1 e dividir pelo número 2. E o sinal de divisão é essa barra aqui, né? Também na matemática é esse mesmo sinal. Então, a gente vai printar aqui, né, o divisão, que vai ser, né, 2 dividido por 4, que é meio, né, 0,5. Tem um outro operador aqui que é a divisão inteira, que eu não sei se todo mundo conhece, mas também a matemática existe, né, esse operador. Ele vai pegar dividir os dois números, né, e ele vai trazer só o resultado inteiro, ele não vai trazer os quebradinhos. Então, e ele vai arredondar o resultado para baixo, né, então... se for menos que meio, ele vai descer um número, né? Se for mais que meio, né, de diferença, ele vai subir um número, né? Na multiplicação, é o sinalzinho, é um asterisco. O módulo também é um operador que eu não sei se todo mundo conhece, mas é o resto da divisão. Então, ele vai trazer o que vem depois da vírgula, né? Só que ele não vai fazer a divisão e trazer os quebradinhos, né? Ele vai me deixar o quanto sobra nessa divisão inteira, né? Então, número 1, módulo número 2, a gente já vai ver o que vai aparecer aqui, né? A potência, o sinal são dois asteriscos. Também difere um pouco da matemática, que a gente usava aquele chapéuzinho, né? No Python, para designar potência, a gente coloca dois asteriscos. Então, vamos dar o play aqui para a gente ver os resultados, só para a gente entender melhor, ó. O 2 mais 4, 6. O 2 menos 4, menos 2. O 2 dividido por 4 é meio. Agora, vamos ver aqui, ó, a divisão inteira. O 2, divisão inteira por 4, deu 0. Por quê? O resultado é meio, né? Mas lembra que eu falei que ele arredonda o resultado para baixo. Então, o 0,5 ele vai jogar para baixo. Se fosse 0,51, 52, ele já ia jogar para cima, ia virar 1 aqui, né? Mas até o 0,5 ele vai jogar para baixo. Então, o resultado vai ser 0 na divisão inteira. Na multiplicação, é o 2 vezes 4, deu 8, beleza? E aí, no módulo, o que aconteceu, né? O 2 módulo 4, o 2 não cabe dentro de 4, né? Então, o resto dessa divisão é o 2, porque ele não é divisível, né, por 4, de maneira... numa divisão inteira, né? E se você for dividir 2 por 4, vai dar uma divisão quebrada, que é o meio, né? Só que na divisão, no módulo, ele não quer saber da parte quebrada. Então, no caso, ele vai devolver o próprio número, porque o número não cabe dentro daquele no qual eu quero dividir. Não sei se ficou claro, ficou confuso. Eu até coloquei uma explicaçãozinha aqui de módulo, a gente já vai para ela, né? Vamos ver o resultado da potência. 2 elevado a 4, 16. Então, até aí tudo bem, né? Vamos só ver essa parte do módulo, que é um pouco confusa mesmo. Então, o que acontece? O 10 módulo 3, né, vai me dar como resultado 1. Por quê? Ó, 3 vezes 3 dá 9, né? Então, essa divisão de 10 por 3 dá 9. E eu não vou continuar com essa divisão quebrada, lembra? Então, ele vai me dar 9 e vai sobrar 1. Eu não vou continuar dividindo o 1 por 3 sucessivamente até chegar no zero, né? Eu vou parar aqui. Na primeira vez que eu perceber que eu não consigo dividir mais esse número, eu devolvo o resultado que sobra. Então, o 8 módulo 4 vai retornar 0. Por quê, né? 4 vezes 2 é 8. Então, 8 módulo 4 dá 2 e não sobra nada. Então, o resto dessa divisão é 0, né?
Agora, aqui é o mesmo caso que a gente viu lá em cima do 2 e o 4, né? Então, 3 módulo 5 vai me devolver 3. Por quê? Porque o 3 não cabe em 5, então sobra tudo. Então, é basicamente essa a lógica do operador módulo. E aí, aqui um ponto importante também nos operadores matemáticos, né? Que a ordem dos fatores vai seguir as mesmas regras da matemática. Isso para qualquer linguagem de programação, se eu não me engano, tá? Geralmente elas respeitam as regras da matemática mesmo, nas operações. Então, aqui, se a gente quiser separar as operações pela ordem que a gente quer que elas sejam executadas, a gente tem que usar, como na matemática, os parênteses. Se eu fizer 10 mais 5 vezes 4 e eu não colocar os parênteses aqui entre 10 e o 5, a primeira coisa que ele vai fazer é multiplicar o 5 vezes 4 e depois ele vai somar 10. Por quê? Multiplicação e divisão tem prioridade em relação à subtração e adição, né? Então, ele resolveria essa equação primeiro e o resultado dessa equação ele ia resolver com essa outra aqui. Então, se eu quiser que seja primeiro feito o 10 mais 5, eu tenho que colocar o 10 mais 5 entre parênteses. E aí, o resultado de 10 mais 5 eu quero que multiplique por 4. Então, vamos só dar um play aqui para vocês verem qual que é o resultado aqui. Depois, se vocês quiserem brincar, tira os parênteses para vocês verem como é que funciona e tal. Mas é basicamente isso. A lógica é a mesma da matemática. Então, a prioridade das operações é a mesma da prioridade na matemática. E aí, tirando os operadores matemáticos, a gente tem os operadores de atribuição. Atribuição, no caso, é porque a gente está atribuindo valores para uma variável, né? Então, eu tenho como exemplo aqui um saldo de R$500. E aí, eu quero somar nesse saldo R$10. Então, eu posso vir aqui em saldo e colocar o mais igual 10. Isso aqui é a mesma coisa que escrever saldo é igual a saldo mais 10. Para não repetir duas vezes a palavra saldo, se eu colocar saldo mais igual a 10, o Python já entende que eu quero pegar o saldo e somar ao próprio saldo o valor 10. E isso serve para todos os operadores matemáticos que a gente viu lá em cima. Então, saldo menos igual a 5, né? Eu estou tirando o 5 do saldo. Aqui, né, eu estou fazendo a divisão inteira do saldo, é a divisão do saldo, estou multiplicando ele por 10, fazendo o módulo de 4 e levando a potência de 2. Então, vamos ver como é que vai dar esse resultado aqui. Ó, aparecerão esses resultados. O que acontece aqui? Ó, eu tinha um saldo de 500 e eu estou mexendo no mesmo saldo no programa inteiro. Ó, nota que eu não mudei, eu não reatribuí outros valores para o saldo, né? Eu só estou mexendo no mesmo saldo. Então, aqui era 500 mais 10, deu 510. Aqui, 510, que é o novo valor de saldo, né? Menos 5, que vai dar 505. Aí, o 505 divisão inteira com 2 deu 252. Aí, o 252 dividido por 2 deu 126. O 126, né, vezes 10 deu 1.260. O 1.260 módulo 4 deu 0, porque não sobrou nada nessa divisão. E aí, o 0 elevado a 2 deu 0. E aí, temos também os operadores de comparação. Então, eu tenho novamente um saldo aqui que eu reatribuí um valor agora de R$200 e coloquei um saque aqui de R$200. E aí, eu quero ficar comparando se o valor do saldo e o valor do saque, para saber se eu, sei lá, posso fazer o saque, por exemplo, né? Então, aqui eu já estou printando direto, mas a gente está comparando. Ó, o saldo é igual ao saque. Quando eu quiser comparar se um valor é igual ao outro, eu uso dois sinais de iguais consecutivos. Ó. Então, igual, igual, faz uma comparação se o valor da esquerda é igual ao da direita. Então, aqui o saldo é igual ao saque. Para fazer o contrário, para saber se é diferente, eu uso o ponto de exclamação e o igual. Então, o saldo é diferente de saque? E aí, para o maior, o menor, o maior igual, né? E menor igual são iguais da matemática. Então, que é o sinalzinho aqui. Chapeuzinho para a direita e outro chapeuzinho para a esquerda, né? Então, saldo é maior que saque? O saldo é maior ou igual ao saque? O saldo é menor que o saque? O saldo é menor ou igual a saque? Vamos ver os resultados aqui, ó. 200 é igual a 200? Verdadeiro. True. O saldo é diferente de saque? Falso, porque 200 é igual a 200. O saldo é maior que o saque? Vai dar falso também, porque é igual.
O saldo é maior ou igual a saque? Sim, ele é igual. Ele não é maior, mas ele é igual. Então, quando eu pergunto se ele é maior ou igual, a resposta é sim. O saldo é menor que o saque? Não. O saldo é menor ou igual ao saque? Sim, os dois têm o mesmo valor, de 200. E aí a gente tem os operadores de associação, né? In e not in. O in é se está contido, aí é aquele mesmo conceito de conjuntos, né? O in é se está contido e o not in é se não está contido. Então, se o valor que eu quero pertence, né, a um outro valor de comparação que eu quero fazer ou não, né? Então, eu coloquei aqui uma variável do tipo texto, né, do tipo string, chamada curso, e atribuí para ela o valor, né, entre aspas, curso de Python. Então, agora eu vou fazer essa validação, né? O Python não está dentro de curso, vai ter que retornar falso, porque o Python está, sim, dentro desse texto aqui, curso de Python. O Python está em curso, vai ter que retornar true, porque está. Então, o primeiro é false e o segundo é true, né? Vamos ver? Ó, deu certo. E aí a gente só tem que se atentar a isso, as palavras reservadas, né? Not in é para não estar contido e o in é para estar contido. Eventualmente a gente vai aprender listas e tudo mais, isso é bastante usado em listas e iteração de coleções, né? Mas a gente não vai ver isso só mais pra frente, né? Então, saiba que para tipos strings e outros tipos de variáveis, isso aqui também funciona, tá? Não é só para coleções onde ele é mais utilizado. E aí a gente tem os operadores condicionais, né? Que é o AND, né? Que é o E do inglês, né? E o OR, ou. Então, quando eu estou comparando duas condições, para que esse resultado devolva verdadeiro, as duas condições precisam ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, isso vai dar falso. No ou, para que toda condição seja verdadeira, uma delas só precisa ser verdadeira, qualquer outra pode ser falsa, não tem problema. Então, quando eu estou fazendo essas comparações, ele vai me devolver um verdadeiro ou falso de acordo com o resultado das minhas condições, né? E isso aqui é a mesma coisa da lógica matemática e daquela tabelinha verdade, né? Que a gente tem por aí, né? Ó, um exemplo aqui de tabela verdade, né? Que a gente tinha lá na lógica matemática. Esse é o sinalzinho de E, né? E esse é o sinalzinho de OU, né? Então, é basicamente isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes porque é a lógica da matemática, né? Depois, se você quiser entrar mais a fundo, se você quiser relembrar esse conteúdo, você procura aqui na internet que tem acesso facilitado aí. Então, para exemplificar isso, o que eu fiz? Eu coloquei, já estou printando direto na tela os resultados, né? Então, estou pegando verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Então, vamos supor que eu tenha 3 condições aqui que me retornam verdadeiro. Então, as 3 condições sendo verdadeiras, esse resultado aqui, como eu estou usando o AND, vai retornar verdadeiro também. Nesse segundo caso, ó, como uma das minhas condições retorna falso, como eu estou usando o AND, isso aqui vai me retornar falso. Aqui, no caso, as 3 condições estão retornando falso, também vai retornar falso, porque lembra, para retornar verdadeiro, quando eu estou usando o AND, todas as condições têm que ser verdadeiras. Agora vamos usar o OR, né, que é ou. Então, para que seja verdadeiro usando o OR, apenas uma das condições precisa ser verdadeira, né? Nesse caso, as 3 condições verdadeiras vai retornar verdadeiro. Uma das condições verdadeira e 2 falsas também vai retornar verdadeiro, porque só uma delas precisa ser verdadeira. E a mesma coisa aqui, ó, quando tudo voltar falso, ele vai me retornar falso, porque eu precisava que pelo menos uma condição fosse verdadeira, mas nenhuma delas é. Então, vamos dar o play aqui para ver exatamente isso que eu acabei de falar, ó. Para ficar um pouco menos abstrato, vamos usar condições vamos usar condições reais, né, para a gente entender, né, esse conceito mais facilmente, né? Deixa ficar um pouco menos abstrato. Vou usar uma variável chamada saldo e vou atribuir um valor de 1000. E vou usar uma variável chamada saque e atribuir o valor de 250, uma chamada limite e atribuir o valor de 200, e uma variável booleana chamada conta especial, que é
true ou false, né? Nesse caso, ela vai receber true. Então, ela é uma conta do tipo especial, né? Aquele cheque especial que a gente tem, que nos dá acesso ao limite, né? Então, vamos simular esse cenário aqui, né? Então, vamos supor que eu quero saber se a pessoa pode ou não sacar esse dinheiro, né? Então, eu vou colocar essa condição dentro de uma variável chamada resultado. Então, o que a gente precisa saber? O saldo é maior ou igual ao saque? Ou, né? A conta é especial, ou seja, eu tenho acesso ao limite. E o meu saque é menor ou igual o meu saldo mais o meu limite? Se isso for verdadeiro, então a pessoa pode sacar o dinheiro. E aí repara que a gente também está usando os parênteses aqui para facilitar a leitura também, né? Do que ele vai executar primeiro, né? Senão ele vai executar, nesse caso, da esquerda para a direita mesmo. Eu quero que ele execute essa condição inteira aqui de uma vez só. Então, essa é uma condição e essa é uma outra condição. Então, eu estou comparando duas condições aqui, né? Para facilitar a leitura e não ficar tão confuso assim, o que a gente poderia fazer também? A gente poderia criar variáveis, né? Então, conta normal com saldo suficiente, que é uma conta que tem um saldo que é maior ou igual ao saque. Que é esse primeiro caso aqui. E uma conta especial com saldo suficiente é uma conta especial true, né? Ela é uma conta especial e ela tem um saque menor ou igual o saldo mais o limite. Então, o resultado mais legível, né? Só para ficar claro, né? Então, a conta normal com saldo suficiente, a conta é normal e tem saldo suficiente, ou a conta é especial e tem saldo suficiente, então devolve esse resultado aqui para mim. É só uma forma diferente de fazer. Você pode fazer assim direto ou escrever de outra forma, né? O que ficar mais legível, né? Só para mostrar que existem diversas formas de fazer, né? Então, vamos dar o play aqui. Ó, verdadeiro e verdadeiro. Por quê? O meu saldo era 1.000, né? Então, 1.000 é maior que 250? É. Só aqui ele já nem ia precisar seguir o resto, porque é o OR, né? Uma das condições precisava ser verdadeira. A primeira já era, então só aqui já ia dar verdadeiro. Mas vamos para a segunda condição. A minha conta é especial, que é true, e o valor do meu saque, que é 250, é menor ou igual a 1.200, que é o meu saldo mais limite? Sim. Se uma dessas condições aqui tivesse dado falso, isso aqui ia ser falso. No caso, as duas condições são verdadeiras, então isso aqui vai me retornar verdadeiro. E aí, quando eu faço a condição verdadeiro ou verdadeiro, vai me retornar verdadeiro. Lembrando que para que isso aqui fosse verdade, qualquer uma das duas condições que eu coloquei aqui, que estão entre parênteses, poderia ser verdadeira e a outra poderia ser falsa. Não ia ter problema. É isso, gente. Eu sei que parece um pouco confuso, mas essa parte aqui é mais matemática mesmo. É só para mostrar que a gente também consegue fazer operações matemáticas com linguagem de programação, né? Isso aqui pode ser importante quando a gente estiver manipulando dados para ciência de dados e tal. Então, é interessante conhecer os operadores lógicos e matemáticos, tá? Eu sei que por enquanto parece bobagem, mas ele tem um motivo para existir, tá? E a gente vai ver todas essas coisas mais para frente, quando a gente estiver, de fato, fazendo os nossos projetos de coleta, extração, transformação de dados e análise, né? E é isso. Para essa aula é isso. Até a próxima. Até mais.